Ó, Evangelho de João foi escrito cerca de 90 anos depois da morte de Jesus. Final do século I e início do século II, alguma coisa por aí. As estimativas dançam um pouquinho, mas João não teria 90 e tantos anos escrevendo aquilo, será? Bom, a maioria das pessoas que andavam com Jesus era analfabeta. Os historiadores colocam Jesus como provavelmente analfabeto também, que era a condição de 99% do povo campesino, que não vivia na cidade. Jesus era um pregador rural. Ele foi poucas vezes em grandes cidades, pouquíssimas vezes. Ele pregava mais ali na zona rural da Judéia, Galileia e tal. Então, quando você começa a conhecer um pouquinho da realidade cultural de Jesus, de como a Bíblia foi construída, que aqueles textos não remontam aos primeiros anos desde que Jesus morreu, foram décadas depois, o primeiro evangelho, 30 anos depois, o evangelho de Marcos, o primeiro evangelho que chegou até nós. Porque Marcos se baseou, eu acho que Lucas um pouquinho também, no evangelho que foi perdido. Então existem evangelhos perdidos também. No início era a oralidade que prevalecia, as pessoas passavam o que elas viram de Jesus de boca em boca, de geração em geração, uns para os outros, tendo, infelizmente, o problema do telefone sem fio, que a gente vai perdendo a qualidade da informação, a acurácia daquelas informações. Isso explica, em grande medida, como os feitos extraordinários foram sendo atribuídos a Jesus. Tem o fato do Concílio de Nicéia colocar na Bíblia só o que eles achavam favorável, conveniente, eles, né? Isso também. Por que certos livros foram escolhidos e outros não? Tem um evangelho, se não me engano, de Tomé, em que Jesus nem foi crucificado. Então, a gente conhece a Bíblia, entra em contato e pensa assim, foram os apóstolos que estavam tomando nota no pé de Jesus, do que ele falava, estavam escrevendo tudo ali para compilar isso tudo depois. Não é. Não, mano. Isso, no início, a galera só passava de boca em boca para os seus filhos, para os seus parentes, algumas coisas que eles teriam visto, ouvido de Jesus, gente analfabeta. Tudo bem, não estou dizendo que não possam se lembrar de coisas acuradamente, tudo, tá? Mas quanto mais longe da fonte, daquilo que aconteceu, uma pessoa vai lá e registra, tá? Quanto mais pessoas entre o registro e os acontecimentos existem, menos acurada é aquela informação final. Para piorar, né, tem isso tudo que o Wilter falou, vários livros, vários evangelhos foram escritos sobre Jesus que não convinha canonizar, não convinha trazer aqui para o compêndio, porque, opa, esse é meio problemático, isso aqui, e aquilo ali... Esse aqui vai ser cancelado, não vai dar. Esse aqui vai ser cancelado, que ficou de fora, que aquilo ali não veio a compor, fora as adulterações. O primeiro vídeo do meu canal é sobre isso. Eu li um livro, fiquei impressionado. O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. Do Bart Ehrman, que é historiador e fez o seminário, ele era evangélico, renascido, super crente, e aí foi descobrindo esse tanto de coisa que eu estou falando para vocês, incluindo as adulterações sofridas pela Bíblia, e aí falou, caramba, tem que ter muita fé e tem que ter sorte para que a fé de fato bata com a realidade disso aqui ser a palavra de Deus, porque isso foi tão alterado ao longo do tempo, teve tantas mãos humanas daqui. Tradução. E mais do que tradução, os 12 últimos versículos de Marcos são adulterações tardias sofridas pelo texto. O original não tinha nada depois que as Marias e Salomé chegaram no sepulcro, né? E não encontraram Jesus lá dentro, e tinha uma pessoa vestida de branco, que alguns interpretam como um anjo e tal. Dependendo do evangelho, são dois, não são um. Tem as contradições da Bíblia também, inclusive. Elas saem correndo assustadas e acabava ali a história de Marcos, que é o mais antigo daqueles que foram canonizados. E que tem uma qualidade histórica até melhor, muito melhor do que João. Marcos e os outros sinóticos, entre 20% e 30% de historicidade, conforme algumas estimativas. 70% é teologia pura. Ou seja, lendas, mitos. João, 10% de historicidade, 90% mitos. Mas, enfim, com o passar do tempo, os pais da igreja, os teólogos foram vendo assim, comparando, caramba, mano, elas vão embora assustadas porque Jesus não estava ali no sepulcro. Ficou meio esquisito, né? Ele não apareceu para ninguém.
Provavelmente essa é uma hipótese dos historiadores, exegetas, enfim, que estudam isso. Para não ficar essa discrepância muito grande e não despertar muitas dúvidas, eles criaram os 12 últimos versículos inspirados em outros evangelhos, que Jesus voltou, apareceu para multidões, falou que quem cresce nele ia curar não sei o quê, podia tomar veneno, ascendeu aos céus. Nada disso foi escrito pelo autor de Marcos, que não foi Marcos, o apóstolo. Os apóstolos falavam em aramaico. Estou até arrepiado falando desse trem. Vou lembrando das coisas que eu estudei. Teve um curso sobre isso recente, por isso que eu estou com isso fresco na cabeça. Os mais religiosos vão falar que você está sofrendo influência divina a não falar isso. Inspirado por Sócrates aqui hoje. Questionar. A gente teve um curso recente lá no Instituto, História da Bíblia. Então foram 7 teólogos e historiadores contando isso tudo, como a Bíblia foi montada. Então estou com isso relativamente fresco também. Então, eles falavam aramaico, eram analfabetos, a maioria, ou talvez todos, talvez até Jesus mesmo, e os evangelhos foram escritos em grego. E décadas depois, né? Então, de repente, eles estudaram grego, aprenderam a escrever em grego. Tem algumas coisas assim que simplesmente desbancam essa ideia da autoria, mas tem muita coisa além disso. E aí, gostou desse corte? Então se inscreva no canal e clique no link da descrição para assistir o vídeo completo. É isso aí, te vejo lá.